So, you want to talk about your routine in English, but you don't know where to start? Don't worry, because in this lesson, I'm going to teach you how to talk about your routine using simple and commonly used phrases. Everything is step by step, and I'll also teach you how to pronounce each one correctly. And the best part, I'll also teach you some easy variations to help you grow your vocabulary and understand how native speakers really talk. If you're new here, welcome to the channel. I'm Leandro, and this lesson was made just for you. Então bora lá, sem enrolação, aprender 15 frases para falar sobre a sua rotina com variações para aumentar o seu vocabulário. Então você já sabe que nessa aula você não vai sair daqui com apenas 15 frases, você vai sair daqui com muito mais que isso, porque você também vai aprender variações que vão deixar o seu inglês muito mais fluente. Já pega papel e caneta aí para anotar todas essas frases. E já que a gente está falando de rotina, vamos começar falando sobre o momento que nós acordamos. Então, se eu quisesse falar em inglês, eu acordo às 7 da manhã, eu diria I wake up at 7 a.m. Ok? Repete comigo, ó. Eu trouxe a pronúncia também para você aprender a pronunciar junto comigo, ó. I wake up, I wake up. Vai repetindo em voz alta comigo daí. I wake up at 7 a.m. a.m. I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. Se você acorda às 8, você vai trocar o horário. I wake up at 8 a.m., ok? É só ir mudando o horário. É importante que você repita daí comigo para que você consiga reproduzir essas frases quando você precisar utilizar elas no seu dia a dia, ok? Então, mais uma vez, ó. I wake up at 7 a.m. Não é 7, é 7. 7 a.m., ok? Esse AM aqui também, ó. AM, AM. Uma variação. Eu costumo acordar às 7 da manhã. Se eu quiser falar dessa forma, eu vou dizer assim, ó. I usually wake up at 7 a.m. Então vai entrar a palavra usually aqui, ok? Então fica assim a pronúncia, ó. I usually wake up at 7 a.m. I usually wake up at 7 a.m. Repete daí comigo. I usually wake up at 7 a.m. Então é assim que eu falo. Eu costumo acordar às 7 da manhã. Eu geralmente acordo por volta das 7 da manhã. Então, como que fica o geralmente? Eu também uso a palavra usually, ok? Então, usually ele vai poder dar essa ideia pra gente de costumo ou geralmente. Na verdade, usually é mais pro geralmente do que pro costumo. Mas quando a gente está falando sobre rotina, tem essas expressões que são expressões para dizer a frequência com que nós fazemos alguma coisa. Então, usually é uma palavra para falar sobre frequência, ok? Então, ó, eu geralmente acordo por volta das 7 da manhã. Então, esse por volta aqui, ó, vai ser essa palavra, around. Então, fica assim, ó. I usually wake up around 7 a.m. Repete comigo. I usually wake up around 7 a.m. I usually wake up around 7 a.m. Ok? Então, vimos 3 variações aqui, ó. Eu acordo às 7 da manhã. I wake up at 7 a.m. Eu costumo acordar às 7 da manhã. I usually wake up at 7 a.m. I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo por volta das 7 da manhã. I usually wake up around 7 a.m. I usually wake up around 7 a.m. Então você pode remodelar essas frases trocando o horário e aí você vai ter a sua resposta, ok? E aqui eu trouxe algumas informações importantes pra gente, ó.
Usamos o wake up para acordar. Então, o wake up é o verbo acordar, ok? O horário pode ser seguido de AM, que significa manhã. AM é um horário na parte da manhã. Ou PM. PM é no horário da tarde e noite, ok? Então, ó, o advérbio usually mostra hábito, muito usado ao descrever rotinas. Toda vez que eu quiser falar que eu faço algo, que eu costumo fazer algo, que eu geralmente faço algo, eu posso usar a palavra usually para mostrar esse hábito que eu tenho fazendo alguma coisa. Na sequência, eu tenho a seguinte frase, ó, eu me levanto logo depois de acordar. Então, para eu dizer eu me levanto logo depois de acordar, eu vou dizer I get up right after I wake up. I get up right after I wake up. Repete comigo, ó. I get up, ó. Get up right after, ó. Right after, right after I wake up. I get up right after I wake up. Esse right after aqui é como se fosse uma palavra só. A gente vai juntar os sons. Right after, right after, right after, ok? I get up right after I wake up. Eu me levanto logo depois de acordar. Ou eu me levanto assim que acordo. Eu me levanto assim que acordo vai ficar I get up as soon as, ó, as soon as I wake up. As soon as significa assim que. Então, ó, eu me levanto assim que acordo. I get up as soon as I wake up. I get up as soon as I wake up. Repete comigo. I get up as soon as I wake up. Eu me levanto da cama na hora que abro os olhos. Eu me levanto da cama na hora que abro os olhos. Então, como será que vai ficar essa frase? I get out of bed the moment I open my eyes. I get out of bed. I get out of bed the moment I open my eyes. My eyes. Então, ó. I get out of bed. Essa parte aqui, ó. I get out of bed. I get out of bed. I get out of bed. Ok, ó. The moment, the moment, the moment I open my eyes. My eyes. I get out of bed the moment I open my eyes. Repetiu comigo daí? I get out of bed the moment I open my eyes. Então aqui eu tenho o verbo get up, ok? Get up significa levantar-se da cama. O wake up é quando você acorda. E o get up é quando você levanta. Então eles têm diferença, ok? Não são usados da mesma forma. E as soon as e the moment indicam imediatismo, ok? Então, se você quer falar que faz alguma coisa naquele momento, você vai poder usar as soon as ou the moment. As soon as ou the moment, ok? Tá anotando aí? Espero que você esteja anotando todas essas expressões para você já começar a colocar em prática no final dessa aula. Eu escovo os dentes. Como que eu digo em inglês eu escovo os dentes? Então, eu escovo os dentes vai ficar I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Repete comigo, ó. I brush my teeth. My teeth. My teeth. I brush my teeth é eu escovo os dentes. Falando um pouco mais informalmente, eu posso dizer dou uma escovada nos dentes. Como que ficaria isso? Ficaria desse jeito. I give my teeth a quick brush. I give my teeth a quick brush. A quick brush, ok? I give my teeth a quick brush. I give my teeth a quick brush. E por último, sempre escovo os dentes depois de acordar. Para dizer isso, eu vou de I always brush my teeth
after waking up. Ó. Waking up. Eu não pronuncio o G. Waking up. Waking up. I always brush my teeth after waking up. Repete comigo. I always brush my teeth after waking up. I always brush my teeth after waking up. Então é assim que eu falo, eu sempre escovo os meus dentes depois de acordar. Vou tomar uma água aqui que a garganta ficou seca. Então vamos falar aqui agora de banho, né? Como que eu digo eu tomo banho? Eu vou dizer I take a shower. I take a shower. I take a shower. I take a shower. Olha como que esse aqui é bem sutil, ó. I take a shower, ok? O E no final de palavras em inglês raramente é pronunciado. Então aqui eu sempre paro na consoante anterior. Take, ok? Então aqui eu posso fazer essa mini junção já, ó. I take a shower. I take a shower. I take a shower. I take a shower, ok? Eu costumo tomar um banho de manhã. Para dizer isso em inglês, nós vamos dizer I usually take a shower in the morning. I usually take a shower in the morning. Mais uma vez, a gente não pronuncia o G aqui no final. É morning. Nenhuma palavra que termina em ING, a gente pronuncia o G, ok? Então fica I usually take a shower in the morning. I usually take a shower in the morning. É assim que eu digo. Eu costumo tomar um banho de manhã. I usually take a shower in the morning. E se eu quiser falar que eu tomo uma ducha rápida, eu posso dizer I take a quick shower. I take a quick shower. I take a quick shower. Eu tomo uma ducha rápida. I take a quick shower. I take a quick shower. Uma coisa importante de mencionar com você é que nos Estados Unidos é mais comum usar take a shower, ok? Take a shower é muito bem aceito no inglês americano. Enquanto que no Reino Unido, eles também aceitam a expressão have a shower, ok? Mas independente, se você usar take a shower ou have a shower, dá na mesma, ok? Significa tomar banho. Agora vamos falar da parte que a gente se arruma para o trabalho, né? Então, para dizer eu me visto para o trabalho, eu me visto para ir trabalhar, eu vou dizer da seguinte forma: I get dressed for work. E aqui tem umas nuances muito legais de pronúncia, ó. O T no final de get, eu não vou pronunciar ou eu pronuncio bem fraquinho, bem sutil, ok? Ó. I get... Porque como aqui, dressed, já vai estar começando com D e esses sons são muito próximos, eu posso já fazer meio que uma junção, ó. I get dressed, já vou direto pro D. I get dressed, ok? Outra coisa, palavras que terminam em ED, geralmente são verbos no passado, né? A gente não pronuncia esse ED forte como se fosse mais uma sílaba. Então aqui eu não vou pronunciar dressed. Se você pronuncia assim, já começa a mudar sua pronúncia a partir de hoje. Por quê? Aqui eu não faço mais uma sílaba. Eu tenho que pronunciar dentro da mesma métrica que eu pronuncio dress, ok? Dress. Então a pronúncia vai ficar dressed. E esse som não é um som de ED, é um som de t, um T bem fraquinho, ó. Dressed. Dressed, ok? Esse é o som correto para pronunciar essa palavra. Então, para dizer eu me visto para o trabalho, eu vou dizer I get dressed for work. I get dressed for work. Repetiu comigo? I get dressed for work. I get dressed for work. Eu me arrumo para o trabalho. Então, para dizer eu me arrumo para o trabalho, eu posso usar a expressão get ready.
ok? Eu vou dizer I get ready, I get ready, ó, ready. Eu não vou pronunciar ready, não, é ready. I get ready, I get ready. Mais uma vez, eu não tô pronunciando esse T aqui, por isso que ele tá entre parênteses. I get ready for work. I get ready for work. Repete comigo daí. I get ready for work. Assim que eu digo, eu me arrumo para o trabalho. I get ready for work. Se eu quero dizer especificamente que eu coloco a minha roupa de trabalho, se eu tenho um uniforme específico de trabalho, eu posso falar assim, ó. I put on my work clothes. I put on, ok? Put on é o verbo colocar, é o verbo colocar uma roupa. I put on my work, ó, my work clothes. Clothes. Uma coisa importante na pronúncia de clothes é que tem esse TH aqui também, só que a pronúncia correta não vai ser clothes, não tem essas duas sílabas. A pronúncia correta é clothes. Clothes, ok? Assim que a gente pronuncia. Clothes. I put on my clothes. I put on my clothes. Eu coloco minha roupa de trabalho. I put on my clothes. I put on my clothes. Ok? E aí eu tenho aqui, ó. Get dressed é o vestir-se. Get ready é o preparar-se de forma geral, ok? Não precisa ser necessariamente só a parte de você colocar as suas roupas, mas tudo que você tem que organizar antes de sair para trabalhar. E o put on é o colocar, ok? Especialmente se tratando de roupas e acessórios. Você put on, ok? Por exemplo, you can put on your jeans, you can put on your shirt, you can put on your coat, ok? Tudo que é relacionado à roupa você usa put on. E para falar de refeição agora, né? Pra gente falar do café da manhã, pra gente dizer eu tomo café da manhã, nós vamos falar da seguinte forma: I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast, ok? Então, ó, uma coisa que eu quero que vocês percebam também é o H do inglês. Esse H do inglês ele vai ter o som do nosso R fraco. Então, é o have, esse R assoprado, arranhado, né? Então, é I have, ok? Mais uma vez, letra E, terminando palavras antes de uma consoante, a gente não pronuncia. Então, ó, I have, eu paro no V, e breakfast, breakfast, ok? Breakfast, café da manhã. Então, ó, I have breakfast, eu tomo café da manhã. I have breakfast, I have breakfast, eu tomo café da manhã. Eu poderia também dizer, né, de maneira mais informal, eu como alguma coisa de manhã, que ficaria I eat something. Olha a pronúncia, ó. Something, something. I eat something. I eat something in the morning. I eat something in the morning. I eat something. Olha a língua na ponta dos dentes, ó. I eat something, something, para fazer o som do TH. I eat something in the morning. I eat something in the morning. Ok? Então essa língua ela fica entre os dentes para fazer esse som do TH. Something. I eat something. I eat something in the morning. In the morning. Ok? Não é um D, é the, ok? Ó. In the morning, bem sutil. I eat something in the morning. Repetiu daí? E também eu posso dizer eu tomo café da manhã por volta das 8. Já aprendeu a falar por volta? A gente já viu anteriormente aqui. Vamos ver mais uma vez. I have breakfast around
8. I have breakfast around. Então, ó, around 8. 8, ok? Então, esse T entre parênteses e esse D, ou a gente não pronuncia ou pronuncia de forma bem sutil, ok? I have breakfast around 8. I have breakfast around 8. Essas nuances, se você for pegando, você vai conseguir ver que fica muito mais fácil de você pronunciar as frases em inglês, porque você vai aprender como conectar os sons, mas também fica muito mais fácil de você conseguir entender um nativo falando. Então são algumas dicas que, se você estiver sempre por aqui assistindo às aulas, você vai pegando e vai abrindo os seus ouvidos e melhorando a sua pronúncia. Já que eu tô falando nisso, se você ainda não é inscrito do canal, já vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu tô sempre trazendo essas aulas bem didáticas para vocês aqui, para vocês poderem aprender mais inglês. É claro, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, toda essa parafernália toda aí, para que vocês não percam as próximas aulas aqui do canal. Então vamos lá, ó. I have breakfast around 8. I have breakfast around 8. Eu tomo café da manhã por volta das 8. Eu trouxe aqui algumas informações pra gente, ó. Have breakfast é a forma mais comum e natural. Então, para eu falar sobre refeições, eu vou ter o have como verbo da minha frase, ok? Porque é a forma mais comum e natural. Botei até aqui, ó. Em inglês, sempre precisamos usar um verbo com as refeições. Breakfast sozinho não significa tomar café da manhã. É necessário usar have ou eat junto da refeição, ok? Então, sempre que você for falar tomar café da manhã, almoçar, jantar, lanchar, você precisa ter o have ou eat junto da refeição. Have breakfast, have lunch, have dinner, have a snack, ok? Sempre precisa ter o have ou it junto. Agora, a parte do ir para o trabalho, né? Como que eu digo eu vou para o trabalho em inglês? Isso daqui é bem simples, ó. I go to work. I go to work. Se você curte mais o sotaque do inglês americano, a pronúncia mais comum é essa daqui, ó. I go to work. Você pode pronunciar I go to work? Pode, sem problema nenhum, mas em inglês americano você geralmente vai ouvir dessa forma aqui, ó. I go to work. I go to work. I go to work, ok? Então repete comigo, ó. I go to work. I go to work. I go to work. Por exemplo, eu poderia colocar o horário aqui, né? Se eu vou para o trabalho às 8 da manhã, eu poderia dizer I go to work at 8. Se eu vou para o trabalho às 9, I go to work at 9. Se eu vou para o trabalho às 10, I go to work at 10, ok? Então, por aí vai. I go to work significa eu vou para o trabalho. E eu saio para trabalhar, como que fica? Para dizer eu saio para trabalhar, eu vou dizer I had to work. 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 Essa maneira aqui, ela é mais informal. A gente está usando o had aqui como verbo para dizer que a pessoa vai, que a pessoa sai para algum lugar, ok? I had to work. I had to work. I had to work, ok? E mais específico, né? Se você trabalha num escritório, por exemplo, você pode dizer eu vou para o escritório. Para isso você diria I go to the office. Ó, I go to the office. I go to the, ó. I go to the office. Ok? Aqui uma coisa importante sobre o the nessa situação aqui, né? O the, ele tá antes de uma palavra que vai iniciar com vogal, ok? Nesse caso, o som final dele vira meio que um I. The office, não é the office, é the office, ok? Então, ó, I go to the office. I go to the office. Então, esse the aqui é por causa do O em office. E olha a pronúncia de office. Office, office, ok? Office, só 2 sílabas. Office, office. Não é office, não. Office,
office. I go to the office. I go to the office. Ok? Então, eu trouxe aqui pra gente mais uma vez, ó. Head to, da ideia de movimento em direção a um lugar. É muito usada no cotidiano, né? É mais informal do que o go to e você pode usar de maneira aí bem tranquila no cotidiano em inglês. I had to work. I had to work. I had to work. Para falar do horário que você começa a trabalhar, você pode dizer, por exemplo, né? Eu começo a trabalhar às 9. Então, em inglês, isso fica I start to work at 9. I start to work at 9. I start to work at 9. Se você falar mais rápido, esse T no at, ele não é pronunciado. I start to work at 9. At 9. At 9, ok? Ó. I start work at 9. I start work at 9. Essa seria a forma mais correta de pronunciar. Mas se for mais pausado, pode ser I start work at 9. I start work at 9. Ok? Eu prefiro falar mais rápido. I start work at 9. I start work at 9. At 9. A gente meio que segura esse T na garganta. Eu poderia dizer também, dou início ao expediente às 9, que ficaria em inglês I begin my shift at 9. I begin my shift at 9. I begin my shift at 9. Repete comigo. I begin my shift at 9. I begin my shift at 9. I begin my shift at 9. Começo meu dia de trabalho às 9. Ficaria I begin my workday at 9. I begin my workday at 9. Comigo. I begin my workday at 9. 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 Então, ó, start é a forma mais simples de dizer começar. Mas begin também significa começar ou iniciar, ok? Geralmente para atividades. Então, eu posso usar o start ou o begin para dizer começar, iniciar. E a palavra shift é usada para turnos de trabalho. Então, o seu shift, né, é o seu horário de trabalho. Por exemplo, vamos supor que é de 9 às 5. Isso é um shift, é o horário que você trabalha. Das 9 às 5 é o seu shift de trabalho. Se você quiser falar que tem uma pausa para o café, você vai dizer I have a coffee break. I have a coffee break. E aqui, um detalhe muito importante é prestar atenção na pronúncia de coffee. Você termina a palavra dizendo fi no final, com um i mesmo, com som de i. Coffee. Senão, se você pronunciar cough, vai confundir com tosse, ok? Cough é tosse e coffee é café, esse som de i no final. Então, ó, I have a coffee break. I have a coffee break. I have a coffee break. Olha como que eu posso fazer várias junções, ó. I have a coffee break. 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 Então vamos supor, se você tem uma pausa, né, para o café por volta das 10, você poderia dizer I have a coffee break around 10. I have a coffee break around 10. Eu tenho uma pausa para o café por volta das 10. Outro verbo para a gente aprender, ó. Eu dou uma pausa para o café. Eu poderia dizer em inglês I take a coffee break. I take a coffee break, ó. I take a coffee break. Então, have aqui vai significar ter. Você tem uma pausa para o café. O take vai dar a ideia de tirar, de dar uma pausa, ok? Então, quando você quer falar eu dou uma pausa para o café ou eu tiro uma pausa para o café, você vai dizer I take a coffee break. I take a coffee break, ok? Se você quer falar que faz uma pausa curta, não necessariamente falando do café, você pode simplesmente dizer I take a short break. I take a short break. Repete comigo, ó. I take a short break. Deixando esse T
de lado. I take a short break. I take a short break. Então, os verbos have e take são muito usados com break, ok? É muito comum usar esses dois verbos aqui com break em inglês. Coffee break é uma expressão muito comum no trabalho. Horário de almoço. Então, para falar o horário que você almoça, você pode dizer desse jeito aqui, ó. I have lunch at noon. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Repete comigo. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Então, noon aqui significa meio-dia, ok? I have lunch at noon. I have lunch at noon significa eu almoço ao meio-dia. Eu geralmente almoço por volta do meio-dia. Fica I usually eat lunch around noon. I usually eat lunch around noon. Lembra que eu falei anteriormente que para falar de refeições eu posso usar have ou it? Então por isso que eu fiz essa variação aqui agora. I have lunch at noon ou I usually eat lunch around noon. I usually eat lunch around noon. Repete comigo daí. I usually eat lunch around noon. Eu geralmente almoço por volta do meio-dia. Eu geralmente almoço por volta do meio-dia. Agora nós temos, ó, eu como por volta das 1 da tarde. Um pouquinho mais informal, né? Em português a gente fala muito assim. Eu como por volta das 1 da tarde. Em inglês nós vamos dizer I eat around 1 p.m. I eat around 1 p.m. Repete comigo. I eat around 1 p.m. I eat around 1 p.m. Aqui é bom mencionar a pronúncia do número 1 em inglês. Tem muita gente que eu vejo pronunciando errado por aí, tá? A pronúncia aqui é one. One. Repete comigo. One. Não é one. One. Eu vejo muita gente pronunciando one. Então a pronúncia correta é one. 1 p.m. 1 p.m. 1 da tarde. I eat around 1 p.m. I eat around 1 p.m. Ok? Então, ó, diga have lunch ou eat lunch para falar que almoça. Ok? Sempre que for refeição, eu vou usar o have ou o eat para dar suporte para a refeição que eu estou fazendo. Depois eu posso dizer que eu continuo trabalhando à tarde. Então eu vou dizer I keep working in the afternoon. Ó, I keep working in the afternoon. Lembra por que aqui é the? Olha o afternoon começando com vogal, ó. I keep working in the afternoon. The afternoon, ok? Então, ó, I keep working in the afternoon. I keep working in the afternoon. Repete comigo daí. I keep working in the afternoon. Eu continuo trabalhando à tarde, ficaria I continue. Ó, olha a pronúncia dessa palavra aqui, ó. Não é continue, é can. Continue. I continue working. I continue working in the afternoon. 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 Mais uma vez. I continue working in the afternoon. Se eu quisesse falar assim, ó. Depois do almoço eu trabalho durante a tarde. Então ficaria I work through the afternoon. Ok? Ó. Esse through aqui é do drive-through. Ok? E no Brasil, né, ou em português, eu acho que a gente fala drive-through. Drive-through. Mas a pronúncia correta é through. Ó, tem que ter o som do TH. Through. Lembra que é a língua entre os dentes, né? Through. Through. Through, ok? I work through the afternoon. I work through the afternoon. I work through the afternoon, ok? Então, ó, keep e continue indicam continuidade.
Já a palavra through dá a ideia de algo que dura ao longo de um período, ou seja, vai durar ali durante a tarde. Trabalho durante a tarde. I work through the afternoon. Para falar o horário que você termina ou sai do trabalho, você vai dizer I finish work at 6. Por exemplo, né? Eu termino o trabalho às 6. I finish work at 6. 6. I finish work at 6. I finish work at 6. I finish work at 6. Eu saio do trabalho às 6. Ficaria I get off work at 6. I get off work at 6. Repete comigo. I get off work at 6. I get off work at 6. Então, finish work é a forma mais comum. Get off work é mais informal e é muito usado no inglês americano, muito usado nos Estados Unidos, ok? Então, você pode falar I finish work para eu termino o trabalho e I get off work para dizer que você sai do trabalho. Depois, para falar que eu volto para casa, eu vou dizer I go back home. I go back home. Ok? Repete comigo daí. I go back home. I go back home. I go back home. Eu retorno para casa. Praticamente a mesma coisa, né? Só vou mudar aqui o verbo. I return home. I return home. Posso dizer, então, I go back home, para eu volto para casa, ou I return home, para dizer que eu retorno para casa. E eu chego em casa no fim do dia, eu vou dizer I get home at the end of the day. I get home at the end of the day. Repete comigo. At the end of the day. At the end of the day. Só essa partezinha do final, At the end of the day. 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 Significa no fim do dia. I get home at the end of the day. I get home at the end of the day. I get home at the end of the day. Go back e return tem o mesmo sentido, ok? Eu posso dizer go back home ou return home, que não tem problema nenhum. E get home é a forma mais comum, né? A forma mais comum e natural de dizer chegar em casa. Eu também poderia usar o verbo arrive, mas get home é mais informal, mais cotidiano. Agora eu trouxe uma seção de frases aqui para talvez ilustrar, né, algumas coisas que você faz em casa depois que você chega do trabalho. Então uma delas seria, eu janto com a minha família. Para dizer eu janto com a minha família, você vai falar I have dinner. Olha o have aparecendo de novo com a refeição, I have dinner with my family. 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 Repete comigo daí. I have dinner with my family. Então, eu janto com minha família. Para as pessoas que assistem TV, a gente pode dizer I watch TV. I watch TV. Repete comigo. I watch TV. I watch TV. I watch TV. I watch TV. Quando eu pronuncio rápido, eu já faço essa junção ali, watch TV. I watch TV. I watch TV. Repete comigo. I watch TV. Para quem tem filhos, eu brinco com meus filhos. Então você pode dizer I play with my kids. I play with my kids. Repete comigo. I play with my kids. I play with my kids. I play with my kids. Eu converso com a minha esposa. Você vai dizer I talk to my wife. 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 Eu converso com meu marido. I talk to my husband. 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 Eu converso com meu marido.
I talk to my husband. E para quem lê, pode falar I read a little before bed. I read a little before bed. I read a little before bed. Repete comigo. I read a little before bed. I read a little before bed. Eu leio um pouco antes de dormir. I read a little before bed. É assim que a gente fala que lê um pouco antes de dormir. E aí é claro, né? Tá terminando o dia, então a gente vai dizer que vai dormir, né? Então, ó, eu vou dormir por volta das 10. Para dizer que vai dormir em inglês, a gente usa a seguinte expressão, ó. É o go to bed. Go to bed significa ir para a cama, mas essa é a forma mais comum de se dizer em inglês que vai dormir. Então a frase ficaria I go to bed, ó. I go to bed around 10. I go to bed around 10. I go to bed around 10. Eu vou dormir por volta das 10. I go to bed around 10. Eu deito por volta das 10 da noite. Como que ficaria isso em inglês? Então eu posso dizer, ó, I lie down around 10 p.m. I lie down, ó. Lie down significa deitar. I lie down around 10 p.m. I lie down around 10 p.m. Eu deito por volta das 10 da noite. I lie down around 10 p.m. E para dizer eu pego no sono por volta das 10, eu digo I fall asleep. Ó, aqui eu posso fazer uma junção boa. I fall asleep. I fall asleep. Essa partezinha aqui, ó, eu vou juntar. I fall asleep. I fall asleep around 10. I fall asleep. I fall asleep around 10. I fall asleep around 10. Eu pego no sono por volta das 10. I fall asleep around 10. É assim que eu falo. Eu pego no sono por volta das 10. Mais uma vez. I fall asleep around 10. Algumas anotações, ó. Go to bed é o ir para a cama. Lie down seria o deitar. E o fall asleep, ou fall asleep é o adormecer. Então, é o ato de pegar no sono. Então, quando você vê essas palavras, você vai prestar muita atenção ao contexto, ok? Go to bed, ir para a cama. Lie down é deitar. Fall asleep é adormecer. Now you know how to say lots of daily routine phrases in English. From the moment you wake up to the time you go to bed. And that's not all. You also learned how to vary those phrases and learned the words that native speakers really use, like get up, take a shower, go to bed. If this was your first lesson about daily routine in English, congratulations! You've just taken a very important step. I truly hope this lesson helped you learn how to talk about your routine. I also hope you practice out loud with me to get your pronunciation right. And of course, I cannot finish this video without a final challenge for you. Now that you've learned how to talk about your routine, write a typical day in your life in the comments down below. Remember that writing and speaking out loud help you internalize what you're learning. I'm really looking forward to reading your comments and learn a little bit more about your routine. Oh, and there is something else I would like you to tell me in the comments. Which phrase did you find most useful? And which one do you want to start using today? Keep it up because you're doing awesome. Thanks so much for watching this video, for your participation in the comments, and I'll see you again in my next video. Bye bye.